Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada, questão de matemática da UFMS 2020, e ela diz o seguinte: o gráfico da função f de R mais em R, ou seja, o conjunto do domínio é os reais positivos, o contradomínio são os reais. A seguir mostra o faturamento f de t em milhares de reais de um restaurante, em função do tempo t desde o dia de sua inauguração. Aí vem o gráfico, observe que aqui tem o ponto zero, quando x é zero, ou t é zero, o y vale 3, ou f de t vale 3, ou seja, no dia da inauguração, o restaurante faturou R$ 3.000. Já no primeiro dia, um dia depois da inauguração, ele já faturou R$ 5.000, e assim vai. É correto afirmar que, aí vem as alternativas. Esse é um tipo de questão que você deve analisar alternativa por alternativa. Então, vamos lá. Na primeira, fala sobre o coeficiente angular da função. Bom, se você ler as alternativas antes de começar a primeira, justificar a primeira e ler todas, você vai ver que a letra B fala que o gráfico da função f é paralelo ao da função h, e ele te dá a função h de t. Depois ele fala que o gráfico da função f é perpendicular ao gráfico da função p, e depois ele fala que o gráfico da função f intercepta o gráfico da função g em tal ponto, e depois fala que f de 3 é zero. Para todas essas afirmações, para você julgar verdadeiro ou falso, correto ou errado, você precisa da equação da função f de t. Tá? Então, para isso, para responder a letra A, não precisava dela inteira. Para A, para B e para C, bastava o coeficiente angular. Mas eu já vou, para poder justificar todas de uma tacada só, eu vou encontrar a equação dessa reta, beleza? Sabemos que uma reta, ela tem o formato, ela tem a forma geral y igual a x mais b, certo? Onde b é o valor que ela corta o eixo das ordenadas, o y. Então, eu vejo aqui que ele corta na posição 3. Então, daqui eu já tiro que b é 3. Tá? Para eu encontrar o A, basta que agora, sabendo que o B é 3, eu substitua as coordenadas do outro ponto. Então, vai ficar y, não, y é 5, x é 1, né? Então, vai ficar assim, y é 5, então fica 5 igual a vezes 1, mais B, que é 3. E aí você vai encontrar que A é 2. Pronto, já tenho a equação que representa essa função. Vai ser y igual a 2x mais 3, mas escrevendo o linguajar dessa questão, fica f de t é igual a 2 vezes t mais 3. Está aí a função desse gráfico, a equação que representa esse gráfico desenhado aqui. Ok, entenderam como é que faz? Pega a equação geral e encontra os parâmetros. Aqui era uma função afim, né? Uma função de primeiro grau. Então, você fazia uma forma era fazer por aí. Bom, agora vamos analisar as alternativas. Lembrando que esse que vem aqui, o Azinho, né? Ele é o coeficiente angular, que dá a inclinação da reta, né? E esse aqui, o 3, é chamado de coeficiente linear, que é o ponto em que ele cruza o eixo das ordenadas. A letra A diz, o coeficiente angular da função é 3. E se você olhar para a função, a gente vê que é 2. Então, já está falsa essa afirmação. A B, o gráfico da função f é paralelo ao gráfico da função h, que é determinada de R em R, e tem como equação h de t igual a t mais 3. Para duas funções serem os gráficos de duas funções serem paralelos, você precisa que o coeficiente angular das duas sejam iguais. O coeficiente angular da f de t é 2. E da h de t, ó, quando não tem nada aqui, é como se fosse quem? É como se fosse um 1. Então, o coeficiente angular de h de t é 1 e da f de t é 2. Não, como são diferentes, não tem como eles serem gráficos paralelos. Então, a b está fora. C, o gráfico da função f é perpendicular ao gráfico da função p de R em R, tal que P de t é igual a menos 2t menos 2.
Para que duas funções... Aqui entra um pouquinho de geometria analítica. Para que duas retas sejam perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares tem que dar -1. Ou seja, vou chamar aqui de Mzinho, em vez de Azinho, para ficar mais fácil, porque é o termo que geralmente se usa em geometria analítica. O coeficiente angular, o Mzinho, que é o que mesmo que o Azinho, da função f, vezes o Mzinho da função p, tinha que dar -1 para ser paralela. Tá? Vamos ver quanto que dá na prática? O Mzinho da função f é 2. O coeficiente angular da função p é esse que vem multiplicando o t aqui, é o azinho, é -2. Se você multiplicar 2 com -2, eu tenho -4. Eu não tenho -1. Tá? Como isso aqui é diferente de -1, então elas não são perpendiculares. Então, C está fora também. D. O gráfico da função f intercepta o gráfico da função g de R em R, tal que g de t igual a t mais 5, no ponto 2, 7. Para para achar ponto de intersecção entre dois gráficos, você monta um sistema com eles, ou de forma mais prática, você iguala os seus y, o y quem é? O g de t, ou com o f de t. Então, eu vou fazer aqui assim, ó. F de t tem que ser igual ao g de t, eles têm que ter o mesmo... Eu tenho que encontrar qual é o x, para qual x eles têm o mesmo y. Então, vou dizer que eles têm o mesmo y, f de t igual a g de t. Vou substituir, f de t é 2t mais 3. G de t, ele deu t mais 5. E vou encontrar que o t para o qual os y sejam iguais dá t igual a 2. Tá? Agora, para achar o y, né, desse ponto de intersecção, já que eu sei que o x ou o t tem que ser 2, basta trocar o t por 2 em qualquer uma das duas equações, porque tem que dar o mesmo y, tem que dar o mesmo resultado. Pode ver que se trocar t por 2 nessa aqui, na f de t, ou na g de t, vai dar o mesmo resultado. Eu vou fazer na f de t, depois se quiser você faz na g de t, mas dá para fazer de cabeça, né? Então, vou fazer aqui f de 2, é 2 vezes 2 mais 3, que dá 7. Portanto, as coordenadas do ponto onde elas se interceptam o x, é o t, é 2, e o y, que é o f de t, é 7. Então, elas interceptam no ponto 2, 7. Portanto, a D é a correta. Para efeito didático, f de 3 é igual a 0, vamos ver. F de 3, já que eu tenho a função, é 2 vezes 3 mais 3, que dá 6 mais 3, que dá 9, não dá 0. Portanto, a E também, como esperado, é errada, é falsa afirmação. Certo? Gabarito letra D de dado. Bem interessante para treinar a função afim. Espero que tenham aprendido coisas novas, entendido bem, e até nossa próxima resolução comentada.